Seja bem-vindo ao espaço de representação do Concelho de Montalegre, inserido no distrito de Vila Real e no Alto do Barroso. É mais um município este marcado pelo despovoamento e envelhecimento populacional. A Câmara é socialista desde 1989. Fátima Fernandes assumiu o Executivo em 2022, depois da renúncia ao mandato de Orlando Alves, na sequência de um processo judicial. A candidata do PS é candidata a um mandato. Será a primeira vez que vai, de resto, a votos. Fátima Fernandes, atual Presidente da Câmara, não pôde estar aqui connosco. Seguimos com um olhar de análise com o candidato PSD-CDS, José Mauro Rodrigues. Bem-vindo e obrigado por estar aqui connosco. Começamos a olhar para o território de Montalegre e eu propunha que começássemos por um tema que, na verdade, une as forças políticas, que é serem contra a exploração de lítio. Isso já motivou, de resto, uma comunicação do PSD local, rejeitando a afirmação do discurso das contrapartidas justas da mineração. Sentem-se abandonados pelo Poder Central neste dossiê? Uma saudação, em primeiro lugar, para todos os telespectadores do canal Conta Lá. Sentimos-nos... Ora bem, nós temos a certeza de uma coisa. Eu pelo menos tenho a certeza de uma coisa. Se as reservas de lítio fossem em Monsanto, tenho muitas dúvidas que isto se fizesse. Muitas. Eu e toda a gente neste país. Como é um território remoto, com pouca gente, que conta com poucos eleitores, é mais fácil de fazer e não posso dizer que não se fazia se fosse noutro lugar, mas em Montalegre é mais fácil de fazer, por aí, porque a penalização eleitoral é menor. Portanto, nesse aspecto concordo. Queria só deixar aqui uma correção. Nós temos uma posição muito definida e muito firme em relação à exploração mineira desde 2019, depois de uma altura em que fomos apanhadas de surpresa um pouco por estas questões todas. Não considero verdade que o nosso opositor seja contra a exploração mineira. O nosso opositor, PS, em específico o PS, tem tido uma posição de dúbia, posição que muda em função de quem governa em Lisboa, porque quando era o PS que governava Lisboa, em Lisboa, no governo do Dr. António Costa, eles eram a favor do lítio, exploração mineira. Entretanto, mudaram de opinião e agora, durante esta campanha eleitoral, há relatos que me chegaram de candidatos nossos e de pessoas associadas ao PS que andavam a prometer 2.000 euros de salários para pessoas que trabalham nos sapadores. Portanto, salários muito bem pagos. Portanto, uma equipa de sapadores que iria ser constituída pela Luz aos Recursos, portanto, a concessionária mineira da exploração mineira de Morgado. Portanto, não é verdade para mim, não tenho como verdade que o PS seja contra a exploração mineira. Agora, quanto a nós, não temos qualquer dúvida. Para nós é uma questão de princípio. Não às minas, seja em que lugar, seja de que tipo for a exploração mineira, seja qual for o mineral. No Concelho de Montalegre, a nossa posição de princípio é contra toda e qualquer exploração mineira. Eu vou só fazer mais uma questão relativamente a isto. Eu digo que é uma questão que une as forças políticas porque a Presidente da Câmara, por exemplo, já disse que considerava este processo catastrófico. Tendo isto em conta, acha que o Executivo Municipal do Partido Socialista não fez tudo o que estava ao seu alcance para, pelo menos, obstaculizar este processo? De maneira alguma. Aliás, durante muito tempo deram cobertura à exploração mineira. Depois, quando deixaram de ser governo em Lisboa, de facto, fingiram que mudaram de posição. No entanto, metade do PS ou metade das pessoas do PS, ou uma boa parte do PS, tem relações próximas com a empresa e sente-se que é uma posição muito dúbia. Portanto, de facto, não considero que o PS seja contra a exploração mineira. Muito bem. Avançamos para as propostas do PSD, desta candidatura, e começava pela saúde. Há uma dificuldade que é assumida pelo Executivo de reter profissionais de saúde, há falta de médicos de família. Que tipo de políticas é que podem beneficiar este desafio que é grande para um território despovoado como Montalegre?
Ora bem, nesse aspecto, portanto, o Executivo, portanto, a professora Fátima Fernandes propôs um regulamento de fixação de médicos. Nós sempre manifestámos a nossa concordância com esse programa. Esse programa é para manter, portanto, atribui cerca de 2.250 euros no máximo a cada um dos médicos que se fixar no Conselho de Montalegre. O que não é para manter é depois digamos assim, as habilidades que vieram a seguir, que é basicamente excluir as pessoas ou os médicos que optarem por trabalhar no centro de saúde e só pagar a quem trabalhar na USF. Portanto, a USF é uma realidade nova no Conselho. Portanto, eles tinham muita vontade política em pôr a USF em marcha. Nós temos as nossas dúvidas quanto ao modelo. Eu não sou especialista em USFs, mas há algumas coisas ali que me preocupam. E nós, portanto, quando ganhamos as eleições, uma das coisas que vamos mudar é que todo e qualquer médico que trabalhe no centro em Montalegre, na saúde, portanto, seja no centro de saúde ou seja na USF, receberá o apoio porque dá consultas às pessoas, resolve os problemas às pessoas, portanto, temos de tratar todos iguais e não entrar nos critérios de opções deontológicas dos médicos. São coisas que temos que respeitar. As pessoas trabalham, escolhem um modelo onde querem trabalhar e nós apoiamos porque elas estão a dar consultas, estão a resolver problemas às pessoas. É isso que nos preocupa. Não se trabalham no USF, se trabalham no centro de saúde. Muito bem. No sentido mais lato do despovoamento, as características demográficas de Montalegre carecem também de algum tipo de atenção. O que é que está no seu topo de prioridades para intervir nesta questão? Ora bem, essa é a pergunta que mais nos preocupou, porque de facto nós temos, toda a gente conhece o diagnóstico do território, é um território despovoado. Para lhe dar uma noção, Montalegre tem a dimensão, sensivelmente a mesma dimensão que a Ilha da Madeira, e temos 9.200 e qualquer coisa de pessoas. Portanto, e a Madeira tem 300 e tal mil. Portanto, é um problema muito sério, um problema que se está a sentir cada vez mais e que é devastador a vários níveis, porque deixamos de ter, como é que é dizer, massa crítica para gerir um concelho. E o problema põe-se como? Põe-se porquê? Porque temos aldeias, Montalegre tem 136 aldeias, algumas delas presas por pouco, ou seja, que podem acabar em poucos anos, e isso significa o quê? Significa o fim de uma forma de estar e do ser barrosão, porque as aldeias eram repositórios das tradições, da tradição oral, dos rituais de culturas agrícolas, da etnografia do concelho, e estas aldeias estão em grande risco. Portanto, além da questão do despovoamento, temos a questão do envelhecimento da população, e aqui nós temos que dizer eu tenho que dizer que cerca de 49% da população, censo 2021, tem mais de 60 anos. Isto é muito preocupante. Além disso, temos freguesias na ordem dos 70%, acima de 60 anos. Portanto, e toda a gente sabe isto, é o grande problema, o grande desafio do Concelho. E em relação a isso, nós o que é que fizemos? Nós temos aquilo a que chamamos um programa coerente e consequente. Portanto, recusamos a meter a cabeça na areia, vamos enfrentar os problemas de frente e arranjar soluções para para os problemas que temos. Não vamos andar com desculpas do tipo, todo o interior perde população. É verdade isso, todo o interior perde população, mas o que nos preocupa é Montalegre. E os 31 milhões de euros que estão no orçamento da Câmara Municipal de Montalegre são para resolver problemas de Montalegre. E é isso que nós vamos tentar fazer. As medidas passam um bocadinho pelo reforço da atividade económica. Nós, nesse aspecto, temos um programa de apoio à criação de emprego em que vamos dar 150 euros por mês a cada novo posto de trabalho que for criado no Concelho. Portanto, uma medida de apoio direto aos empresários. Que queiram contratar para os empresários? Para as empresas, para as entidades. Cada pessoa que contratar, acrescentar um posto de trabalho na sua empresa, recebe 150 euros por mês durante 8 anos. Portanto, isto dá um máximo de 134.400 euros por empresa e é uma das medidas que nós estamos à espera que ajude os empresários
na sua dificuldade, porque a questão aqui é muito, às vezes querem contratar e não têm quem. Nós temos que atrair pessoas para o Conselho e esta é uma forma de, digamos assim, nós não podemos resolver os problemas todos dos empresários, mas podemos ajudá-los a resolver alguns problemas, em vez de ser adversários deles, como às vezes me parece que é o caso do atual Executivo. Nós queremos ser parceiros dos empresários e apoiá-los nas suas dificuldades de contratação. Depois, temos também um programa de incentivos fiscais e também a criação de um gabinete de apoio ao empresário e de captação de investimento. Isto em termos de atividade económica. Depois, a atividade económica vamos apostar essencialmente em duas áreas, que é o apoio à agricultura e o apoio ao turismo, que são as duas atividades económicas que neste momento preponderantes, embora a agricultura com mais peso ainda e, digamos assim, não há turismo sem agricultura. E voltamos às aldeias, à manutenção das nossas aldeias. Nós vamos lutar por cada aldeia do nosso Conselho. Porquê? Porque é assim, é aquilo que nos distingue. Não faz sentido. A melhor forma de competir com Nova Iorque não é fazer arranha-céus, é manter as nossas aldeias. Porque eles são atrativos noutras coisas, que nós não somos, Nova Iorque, Lisboa, Porto. Não têm o que Montalegre mas não têm a nossa especificidade. Nós somos património agrícola mundial. E nós queremos... E há aqui uma coisa, por exemplo, quando nós decidimos assim, vamos apoiar os agricultores. Vamos apoiar, de facto, os agricultores. Porquê? Porque, quer dizer, daqui a uns anos podemos ter uma situação em que o património agrícola mundial não tem agricultores. Isto é uma coisa de todo a evitar. E connosco isto não vai acontecer. Temos medidas já definidas. Por exemplo, vamos dar 10 mil euros a cada jovem agricultor que tenha projeto aprovado pelo Ministério da Agricultura e, se mais medidas forem necessárias, nós cá estaremos. Porque não podemos perder as nossas aldeias, nem podemos perder os nossos agricultores. Portanto, isto é um compromisso que eu assumo aqui. Temos algumas medidas já mais pensadas e vamos andando à medida e vamos nos bater até ao fim pela preservação das nossas aldeias e da nossa agricultura como um setor-chave da economia, porque depois, mesmo o próprio turismo vive disto, não é? Vive do ruralismo, do equilíbrio ambiental, do turismo de natureza. Portanto, e se nós não preservarmos, imagine, qual é o nosso grande adversário de Montalegre? Qual é o grande adversário de Montalegre? Eu costumo dizer isto. O grande adversário de Montalegre são as silvas estas. Porquê? Porque cada família que sai, que abandona uma aldeia ou que desaparece cada casa que é fechada, é invadida por silvas estas. E a seguir às silvas estas vêm os incêndios. Os incêndios enormes e de proporções catastróficas e de proporções, incalculáveis há alguns tempos. Portanto, a nossa preocupação é um bocadinho isto. Em relação especificamente, eu posso lhe dizer assim, para atacar esta questão do despovoamento e da questão das aldeias, temos aqui um conjunto de medidas ao coração. Portanto, o apoio à agricultura, porque nós consideramos que uma comunidade numa aldeia pode-se fazer com 6 ou 7 famílias e na base dessa comunidade estarão sempre 2 ou 3 explorações agrícolas. Percebe? Mas, se nós tivermos internet, rede de fibra, pode lá viver uma pessoa ou 2 a trabalhar remotamente. E uma das famílias também pode ter uma exploração, também pode ter uma exploração de turismo. E depois haverá também, se calhar, 3 ou 4 casais de aposentados, porque é tranquilo, viver no campo e tal. Portanto, e temos aqui uma pequena comunidade. Mas a base será sempre uma agricultura, serão sempre as explorações agrícolas. Portanto, nós temos que ter. A agricultura é o setor-chave a vários níveis. A subsistência do Conselho depende disto. E nós não vamos andar a brincar com estas coisas, porque temos o nosso rumo definido e nós vamos, é como lhe dizia, vamos lutar por isto até ao fim. Muito bem. O nosso compromisso absoluto, porque é por aqui, porque isto é estratégico. Percebe? Entendo e calculo que associada a essa ideia de revitalizar as aldeias e dinamizá-las, também estará uma ideia de mobilidade. É mais subsistência do que revitalizar, porque neste momento o risco é desaparecer. A seguir tentaremos fazer outras coisas, mas neste momento é conseguir que elas subsistam.
e uma ideia de mobilidade entre elas e para a sede do Conselho. Há ideias para isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas primeiro deixe-me falar-lhe de duas ou três medidas que vão diretamente ao coração do problema, da questão das aldeias e do despovoamento. Nós vamos criar, em Montalegre, aliás, já falei sobre isso, será a primeira medida deste Executivo, será disponibilizar a todos os residentes no Conselho, todos e quaisquer residentes no Conselho, empresas e famílias, serviço de internet via satélite, em tipo fibra, ou seja, velocidades na ordem dos 500 megabytes por segundo, que é um problema do Conselho, porquê? Porque, pronto, as operadoras não conseguem, não têm interesse, elas têm a obrigação, mas não têm o interesse. E nós sabemos que isto vai ser um problema que para resolver do ponto de vista legal é difícil, nós dificilmente conseguiremos resolver isso no imediato, e então o que é que nós vamos fazer? Supletivamente, enquanto as operadoras não fornecerem o serviço, nós vamos dizer às pessoas, vamos dar apoio técnico, vamos comprar os equipamentos, portanto, para acederem ao satélite, e vocês, enquanto não tiverem sinal da operadora, nós fornecemos estes equipamentos. Portanto, vocês só têm que pagar o serviço como se fosse uma operadora ou mais qualquer coisita, porque aliás, penso que com uns custos adicionais de 5 ou 10 euros, que fica mais caro. Mas, portanto, as pessoas no Conselho terão serviço de internet em todo o Conselho de Montalegre. Morem onde morarem, se estiverem no cimo do Louroco, continuarão a ter serviço de internet, digamos assim, acessível, universal e a preços competitivos, digamos assim. Esta é uma medida que nós consideramos muito importante, porquê? Porque nós somos ambiciosos. Montalegre não tem que ser o fim do mundo, portanto, que fisicamente, por exemplo, as estradas indicam. Nós temos grandes problemas de acessibilidade em termos rodoviários, também culpa do PS, que está há 36 anos e não tem conseguido resolver o problema, nem sensibilizar, nem resolver. Sim, fala de uma ligação, por exemplo, à A24. Exatamente, à A24 e à Estrada Nacional 103, que é vital para o Conselho de Montalegre. Nós vamos continuar a reivindicar isso, mas não vamos deixar de fazer o nosso trabalho, porque a acessibilidade também é pertencer a um mundo e guiar-se pelas práticas mais contemporâneas, mais atuais, de resolver problemas de acesso à internet em territórios remotos. E nós sabemos que isto está a ser seguido noutros países mais, que têm recorrido à questão à via satélite para resolver este problema, e nós vamos optar também por esta, dando um sinal de modernidade. Nós somos ambiciosos e queremos estar no pelotão da frente. O facto de Montalegre não tem que ser um território rural e abandonado nós queremos ir à frente, nós queremos estar na frente. Eu parece que estou a interromper, não é verdade, eu só quero acelerar porque estamos a ficar sem tempo. Certo. E falou em mais duas medidas, eu gostava que as visse abordadas. Saneamento, portanto, há um problema de saneamento no Conselho de Montalegre, que é o seguinte: Montalegre tem os tais 136 aldeias, das quais 100 não têm redes de saneamento. Ora bem, neste momento, o orçamento não chega para tudo, e a nossa prioridade em termos de saneamento é resolver o problema a quem não tem para onde ligar os esgotos. Portanto, para isso, comprometemos-nos a fazer fossas sépticas coletivas ou individuais, possivelmente incluindo na via pública, porque as pessoas têm que ter Portanto, quem não tem uma fossa séptica própria passa a poder recorrer ao município para lhe resolver problemas. Isto tem que ser resolvido. Temos que resolver à medida. É impossível, se calhar, resolver tudo de uma vez, fazer redes de saneamento em todas as aldeias, mas vamos ter que ir resolvendo o problema às pessoas. E é por aqui. Além disso, queria lhe dizer também que temos um projeto também que chamamos protocolo de apoio às empresas, à primeira idade, à primeira infância, portanto, dos 0 aos 3 anos. Nós vamos celebrar protocolos com entidades que queiram instalar serviços de damas, portanto, o serviço de damas tem até 4 crianças, em zonas muito remotas,
quando essa localidade estiver a mais de 15 minutos de distância da próxima creche. Ou seja, em princípio, está previsto haver uma creche em Salto e uma creche em Montalegre. A de Salto ainda não está construída, está em construção, portanto, e muito bem. Mas, por exemplo, as crianças de Cabril nunca irão a Salto. Porquê? Porque demora mais de meia hora a chegar lá. Portanto, isto é impensável. E nós, se queremos resolver o problema das populações, temos que tomar medidas nesse sentido. E o melhor, do despovoamento, se queremos resolver os problemas de despovoamento, temos que incentivar a natalidade e temos que resolver os problemas às pessoas. E as pessoas têm que ser incentivadas a ter filhos. Portanto, e hoje em dia os casais trabalham todos, não podem ficar a guardar os filhos. Portanto, temos que lhe arranjar soluções. E vamos arranjar soluções à medida dos problemas que temos, porque depois também, se calhar, não podemos ter creches em todo o lado, porque são aldeias relativamente pequenas, mas queremos resolver à medida, digamos, na medida do possível e adaptado às circunstâncias que temos. Portanto, falou-me da questão há bocado da mobilidade. A questão da mobilidade, isso já tem a ver essencialmente com a questão com os idosos. Portanto, muitos idosos e sem, digamos assim, com falhas ao nível, tanto na fase do deixar de trabalhar até ir para o lar. Os lares, apesar de haver os lares de idosos, apesar de haver umas listas de espera preocupantes, há oferta, vai havendo oferta. Se calhar teremos que também trabalhar com as instituições nesse sentido, portanto, na falta de vagas nos lares, porque o dinheiro não estica e esses lares são mais baratos do que os privados. E pronto, temos que se calhar também ter essa preocupação, mas a nossa primeira preocupação é, portanto, a fase pré-lar, portanto, em que as pessoas têm muito pouco que fazer. Portanto, as pessoas aposentam-se, depois ficam mais ou menos depositadas num lugar qualquer, numa aldeia, e ninguém sabe delas, ninguém quer saber delas. Exceto nas festas anuais, em que se distribuem uns beijinhos, uns abraços. E é preciso trabalhar na sua mobilidade, era aí que queria chegar. É preciso, portanto, nós, em relação a esta questão, propomos duas medidas. Uma delas é a criação do Centro de Dia e de Convívio de Montalegre, onde queremos fazer uma plataforma logística onde as pessoas tenham atividade física e outro tipo de atividade. Com transporte também. Com transporte. E queremos também, a questão da mobilidade é a acessibilidade dos idosos às pessoas, aos serviços públicos, alguns deles municipais. Porque as pessoas estão na sua aldeia, às vezes com mobilidade muito reduzida, às vezes é quase preciso ir buscá-los a casa. E nós temos que lhe dar isso, porque uma pessoa que queira ir de uma aldeia a 20 km à vila não pode ir de táxi, quer dizer, com a reforma dela não consegue ir de táxi. Então qual é a solução? A solução é o município comparticipar esses transportes? A solução é, portanto, e à semelhança do que tem sido já práticas de algumas juntas de freguesia nossas, portanto, a Câmara vai celebrar um protocolo de apoio financeiro com as juntas de freguesia que estiverem disponíveis, portanto, as juntas de freguesia também depois conhecem melhor a realidade e, se calhar, conseguem arranjar soluções mais adequadas para o problema. Mas nós, basicamente, vamos dizer assim, nós temos aqui, vamos celebrar um protocolo, vocês definem a modalidade, portanto, o que me passa pela cabeça, assim, mais objetivamente, é minibus, portanto, a freguesia contrata minibus, periodicamente, e de 15 em 15 dias, ou de semana a semana, leva os idosos ao centro da vila. À vila, portanto, ao centro de saúde, aos serviços à Câmara, claro. Leva e traz. Muito bem. Portanto, do centro da aldeia, sem problemas de mobilidade, porque há uma rede de transportes escolares que vai funcionando e que vai resolvendo alguns problemas, mas que não resolve estes problemas da terceira idade, portanto, da terceira idade, da mobilidade da terceira idade. É uma das prioridades. Muito obrigado, José Moura Rodrigues, pela presença aqui. Juntos acabámos por lançar uma análise ao território de Montalegre. Foi este o espaço de representação deste Conselho do município de Vila Real. Vamos percorrer, como sabe, todo o país. Continue connosco para isso mesmo.